Olá, povo de Deus, terça-feira da quarta semana da Páscoa, 27 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 11, 19 a 26 e de João 10, de 22 a 30. Uma nova etapa da missão se abre para as comunidades primitivas, com os dispersos de Jerusalém chegando em Antioquia, cidade grega que abriga gente letrada, intelectual, preparada. Isso explica porque Lucas não narra nada de tradição popular a respeito de Antioquia. Os intelectuais gregos seguramente tinham filtrado essas tradições, pois eram avessos a elas, como também não acreditavam em narrativas de milagres. Também os rabinos não se deixavam convencer com histórias de milagres feitos por Jesus. Não era por aí que se conquistaria essa gente para o seguimento do Mestre. Depois do sucesso da pregação dos dispersos de Jerusalém, com grandes adesões de habitantes de Antioquia, a igreja de Jerusalém enviou para lá Barnabé, para verificar in loco o que estava acontecendo. Barnabé se encantou com o sucesso da evangelização, mas percebeu que, frente aos intelectuais de Antioquia, era necessário alguém bem mais preparado. Por isso, foi buscar Paulo para ajudar na missão, pois Paulo era um homem preparado para dialogar com os doutores do judaísmo e merecer até a estima dos letrados gregos. Essa é a hipótese que levanta o padre Comblan. Os dispersos de Jerusalém que chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia eram helenistas. Interessante ressaltar a importância dos gregos na expansão do cristianismo. Há uma informação um tanto arranjada por Lucas de que eles chegaram pregando a palavra só aos judeus, pois logo em seguida o próprio Lucas diz que uns outros dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. O certo é que a missão vai se expandindo entre judeus e gregos, e que Antioquia vai se tornando num polo missionário da maior importância. Se Barnabé foi mesmo enviado pela igreja de Jerusalém, é bastante discutido também, pois sempre era um apóstolo o enviado. É mais fácil acreditar que Barnabé foi mesmo a Antioquia e que Lucas aproveitou sua estada para confirmar que ele fora enviado pela igreja de Jerusalém. Isso legitima a missão. Paulo e Barnabé ficam um ano inteiro em Antioquia, onde tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. De maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Por que somente em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos? Será que em Jerusalém eles ainda eram confundidos com os seguidores do judaísmo, pois ainda frequentavam sinagogas e templo? Se for isso, temos um ponto importante para a identidade do movimento cristão. Foi na missão que a igreja forjou sua identidade. Por isso, sempre dizemos que a natureza da igreja é missionária. E aqui combina perfeitamente com o esquema de Lucas, que atribui sempre ao Espírito Santo a expansão do cristianismo, se constituindo no protagonista da missão. João 10, 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Messias, o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai estão dando testemunho de mim, entretanto não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. A festa da dedicação é conhecida no mundo judeu como Chanukah e faz memória do tempo em que Jerusalém conheceu sua autonomia frente aos seleucidas, graças à luta de um pequeno exército formado por camponeses judaicos. É também conhecida como o tempo do Festival das Luzes, pois nesta festa se acende a menorá, um candelabro com 9 braços que lembra o milagre do azeite, que era para durar apenas um dia e durou 8 dias, mantendo o templo iluminado. O 9º braço é chamado de servidor, e é a partir dele que a cada dia se acrescenta uma vela na menorá, até completar as 8 velas, mais a 9ª, o servidor. Também temos a informação de que era inverno, pois a memória da vitória dos exércitos dos camponeses, formados sob a liderança da família dos Macabeus, era para ser celebrada no dia 25 do mês, e que aqui acontecia em dezembro. Essa contextualização é importante, pois trata-se de uma festa nacionalista, profundamente messiânica, onde se faz memória da independência e conquista da liberdade do povo judeu, a partir dos pequenos. Nesse contexto, Jesus está em Jerusalém passeando no pórtico de Salomão, quando um grupo de judeus o rodeia e insiste para que ele diga se é mesmo ou não o Messias. O Messias esperado serviria de um ingrediente histórico importante para essa festa da independência. Continuamos no capítulo 10 de João, onde Jesus já afirmou que era a porta do aprisco das ovelhas e também o bom pastor. Jesus responde aos judeus de que nada adianta ele afirmar que é verdadeiramente o Messias, pois eles não acreditam, por não fazerem parte das ovelhas do aprisco do Senhor. Se fossem dessas ovelhas, escutariam a Jesus e o seguiriam, ganhariam a vida eterna, teriam a segurança da proteção de Jesus e jamais se perderiam. Nem mesmo com o testemunho das suas obras Jesus conseguia convencer esse tipo de gente que tem uma imagem fixa de um Messias na cabeça que não é capaz de se abrir para uma nova realidade. Quando a ideologia se petrifica na vida de uma pessoa, nada mais lhe muda a cabeça e o coração. Fica cega frente ao seu ídolo, o seu mito, sendo real ou virtual, ou totalmente fora daquilo que deveria ser um ídolo. E nosso texto termina com Jesus afirmando: eu e o Pai somos um. Isso significa que quem rejeita Jesus, rejeita igualmente o Pai. Essa afirmação, porém, os judeus tinham dificuldades para aceitá-la, pois para eles parecia um atentado ao monoteísmo. Mais tarde será desenvolvida pela Igreja Católica a teologia trinitária, onde se distinguirá pessoa e natureza. Mesmo assim, é de difícil compreensão para quem lutou tanto para afirmar o monoteísmo ao longo de sua história. Um só Deus em 3 pessoas continuará sendo sempre para os judeus e para outros ramos um ponto de debate. Um beijo no seu coração.